Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje eu vou mostrar 11 motivos aí para o DBA não acabar. Então vou mostrar aí, muito tem se falado aí sobre cloud, sobre Autonomous Database, sobre automações. Eu quero te mostrar aqui 11 motivos para você entender, cara, que essas demandas existem hoje em grandes empresas e que se você dominar essas demandas, cara, independente do nome que a empresa esteja chamando, né? Mas essas atividades, elas estão presentes. Então você precisa entender que muitas atividades do DBA tradicional, hoje mesmo como database engineer, enfim, como analista de banco de dados, como diversos cargos que existem hoje, essas atividades permanecem. Então, se você tiver o conhecimento, a essência ali de um cara que trabalha com banco de dados, você vai conseguir estar atuando em grandes empresas e grandes projetos. Se você não está sabendo, cara, essa semana está acontecendo aí a nossa Masterclass DBA 6 dígitos, que a gente está mostrando aí como que você pode trabalhar com o banco de dados Oracle, o banco de dados número 1 do mundo, e quais são os elementos estratégicos e de carreira para você se posicionar e ter salários acima de R$100 mil por ano, como que isso é totalmente possível, como que você pode dominar essa área, essa carreira que é tão importante que, independente de cloud ou não, existe muita demanda e existe muita oportunidade hoje. Então, se você não está participando, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se cadastrar, para você participar desse evento. A aula 1 já foi liberada ontem, tá? E amanhã já sai nossa aula 2, mas é importante que você esteja cadastrado para que você não perca os conteúdos, porque realmente são conteúdos que podem levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Atividades aí comuns de um DBA Oracle, né? Lembrando, né, que o DBA é o administrador de banco de dados. Então, o banco de dados é o coração da área de tecnologia. Independente do tamanho da empresa, normalmente ela vai ter que armazenar os seus dados, e o banco de dados relacional também ele é muito importante dentro de grandes empresas, e o Oracle ele tem um destaque muito grande. Ele tem, de fato, um nome muito grande, é bastante utilizado dentro de grandes empresas. Se você souber, cara, essas atividades, você vai conseguir permanecer no mercado por muitos e muitos anos, independente se a empresa que você está trabalhando, se ela tem esse cargo, esse nome do DBA, do administrador de banco de dados ou não. Vou te dar várias sacadas aqui para realmente você levar a sua carreira para o próximo nível, tá? Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Uma atividade principal é de instalar um Oracle Software, tá? Então, essa é uma grande realidade que existe. De fato, com cloud, com as novas features, a Oracle tem otimizado esse processo. Então, antes, para a gente poder instalar um software Oracle, cara, isso era muito mais trabalhoso. Você tinha que ficar lá no Linux, configurando os parâmetros de kernel manualmente. E cada ano que passa, a Oracle está otimizando esse processo de instalação. Então, antes do trabalho, que era uma semana para você instalar um software Oracle, cara, hoje em dia você consegue instalar isso de forma muito rápida, porque existem ferramentas que, inclusive, a Oracle tem disponibilizado para que esse trabalho se torne mais otimizado, tá? Mas isso não quer dizer que essa atividade não exista. Inclusive, a DBOCM, nossa área de consultoria, a gente executa essa atividade em grandes empresas, tá? Então, em muitas dessas empresas, antes de iniciar o projeto ali, cara, vai ter que ter um profissional para poder instalar o Oracle Software, tá? Inclusive em ambientes cloud. E muitas vezes instalar o Oracle Software representa ali você ter, às vezes, um home adicional, versões diferentes. Então, você precisa entender que em cima dessa atividade existem muitas demandas e que se você, cara, dominar essas atividades, você vai estar dentro do mercado. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a instalação de um Oracle Software. Segunda atividade que eu queria trazer aqui para vocês, a criação de um Oracle Database, tá? Normalmente, junto com essa criação de um Oracle Database, existem atividades relacionadas a essa atividade. Por quê? Normalmente você instala um software, você depois cria um banco de dados e depois você executa até outras atividades posteriores, né? Por exemplo, de importação de dados, etc. Mas essa atividade de criação do banco de dados, ela existe dentro das empresas. Cara, vamos criar um ambiente aqui de testes, vamos criar um ambiente de homologação, vamos duplicar essas bases para poder simular algumas coisas relacionadas ao upgrade, algum patch específico, alguma atividade específica, alguma atualização da aplicação. Então, é uma atividade, cara, que ela não vai terminar. De fato, a criação de banco de dados Oracle, você vai ter que ter um profissional que vai ser responsável por esse tipo de atividade, tá? E é mais um ponto aqui que eu posso considerar como segundo ponto, segundo motivo para o DBA não acabar. Terceiro motivo, né, realizar a atualização do banco de dados e do software para novas releases de lançamento, né?
Então, por exemplo, você pode estar com a versão do banco de dados ali na versão 10, na versão 11, na versão 12, só que hoje a versão mais recomendada é a versão 19C. Então, como que você faz para poder atualizar a versão para o 19C? Cara, você tem que ter esse conhecimento. E é uma demanda muito forte. Eu considero que, cara, o cara que sabe desempenhar bem essa função, hoje está surfando uma onda gigante de oportunidades. Por quê? Cara, tem muita necessidade de você fazer um upgrade aí do database software para novas releases, tá? Muitos bancos de dados não estão na última versão. Se você tiver realmente um ambiente Oracle que não está na última versão, muitas vezes não é nem só a questão de um upgrade específico, às vezes de um patch específico, não está no último patch recomendado. Então, são atividades também que estão muito presentes ali e que, cara, vai ter que ter alguém responsável por fazer isso. Inclusive, no Autonomous Database, às vezes tem algumas janelas de manutenção que é exatamente para subir essa versão. Eu tinha um ambiente de teste aqui de Autonomous Database que ele estava na versão 18 e ele subiu para a versão 19. Então, em si, tem uma janela programada que é necessária esse tipo de atividade. E lembrando, pessoal, muitas vezes, inclusive nas atividades anteriores que eu falei aqui sobre criação de banco de dados, dentro do Autonomous Database, às vezes você vai ter que ter provisionamento de um novo Autonomous Database. E quem que vai fazer essa atividade? Essa atividade não é feita sozinho. Quem que vai planejar o tamanho, o sizing daquele Autonomous Database? Cara, então são atividades ali que estão muito presentes, beleza? Então, terceiro ponto aí, a questão de upgrades do database software para novas releases, tá? Outro ponto, start e shutdown de uma instância de banco de dados, tá? Então, muitas vezes você vai ter que ter algumas janelas ali programadas ali, tanto na parte de hardware, tá? Ou até mesmo atividades relacionadas a janelas programadas ali da aplicação. A gente vai ter que fazer um restart especificamente, a gente vai ter que mexer alguma coisa na infraestrutura. Inclusive, às vezes em cloud, você vai ter que ter essa necessidade de fazer algum tipo de restart, às vezes para poder derrubar algumas sessões, para deixar a aplicação disponível, para fazer algo sincronizado com os servidores de aplicação, tá? Então, existe essa necessidade e vai ter que ter um profissional que também vai ter que ter esse tipo de conhecimento, que vai ter que ser o responsável por essa atividade, tá? Então, já falamos aqui 1, 2, 3, 4 passos. O quinto passo é o gerenciamento de estruturas de armazenamento de banco de dados, tá? Então, o que a gente pode estar falando a respeito desse passo? Cara, quando a gente está falando das estruturas de gerenciamento, né, o Oracle em si, ele tem várias estruturas internas ali de storage do banco de dados, tá? Que eles podem estar organizados de uma forma mais eficiente. No Autonomous Database, muitas vezes você não tem esse controle, mas quando você está falando de alguns bancos de dados que você consegue ter um controle melhor, por exemplo, como um Exadata, você pode muitas vezes customizar ali o hardware do Exadata para poder atender melhor aquele projeto. Às vezes você pode pegar um espaço, um pedaço de flash ali para colocar uma área ali específica que está se tornando um gargalo pela característica do banco de dados, para colocar um disco mais rápido, você pode utilizar uma feature, tá? Então, quando a gente fala desse gerenciamento de storage, tá? Inclusive, de saber utilizar esses recursos que a Oracle tem fornecido para conseguir ter algo eficiente ali na hora do gerenciamento, tá? Então, essas estruturas ali de armazenamento, muitas vezes elas podem estar divididas de uma forma muito mais específica para poder trazer mais resultado, para poder ter um nível de organização melhor, e muitas vezes com o nível de organização melhor você consegue extrair mais performance do seu banco de dados, tá? Então, é uma atividade que é presente e que também, cara, independente de cloud, a maior parte dos provisionamentos de cloud você vai ter que criar a questão das namespaces, dos data files e ter muitas vezes uma forma bem pensada ali de como organizar isso para as aplicações. Tá? Então isso tem que ser pensado e muitas vezes ignorar essas partes pode gerar muitos problemas ali para o seu banco de dados. Beleza? Sexto ponto, na verdade, né? Gerenciamento de usuários e segurança. Esse é um ponto, pessoal, que é muito crítico, inclusive em cloud. Tá? Por que eu falo isso, pessoal? A parte de segurança, cada vez mais, né? A gente tem visto ataques, a gente tem visto invasões, a gente tem visto grandes ambientes indisponíveis, porque muitas vezes não fazem o básico relacionado a um ambiente de banco de dados. E se você não tiver um profissional que esteja olhando para a questão de controle, gerenciamento de usuários e segurança, cara, isso pode ser um problema absurdo. Isso pode ser um problema muito grande. E se você tiver essa visão, cara, de como que você pode fazer o gerenciamento de usuários da forma eficiente, cara, quem acessa o banco de dados, quem não deve acessar, qual o nível de permissão que cada usuário deve ter, tá? Isso representa a segurança e que muitas vezes está largado.
Se você não tiver um profissional olhando para esses detalhes, seu ambiente pode estar em sérios riscos. E se você entender isso, existe muita oportunidade. Não deixe grandes empresas, grandes ambientes pararem para você ter um cara responsável por isso. Por isso que é uma atividade também que não vai morrer. Mais um motivo para o DBA não acabar. Beleza? Sétimo ponto, gerenciamento de objetos, como tabelas, índices e views. Tá? Isso aqui vai ter que ser criado, inclusive, no Autonomous Database. E quem que vai criar esse tipo de atividade? Todo mundo? Todos os desenvolvedores vão ter acesso ao Autonomous Database? Isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, inclusive, de segurança, de não ter processos, de não ter pessoas ali responsáveis, tá? Então, mais um ponto que vocês precisam entender. Oitavo ponto, backup do database e executar ali, realizar operações de recovery, de recuperação, quando necessário. Inclusive, o Autonomous Database precisa ser feito um backup. Inclusive, na prova de certificação do Autonomous, vai falar que fazer perguntas relacionadas ao backup do Autonomous. Como que funciona? Você pode fazer o backup automatizado, pode utilizar um backup manual, e muitas vezes vai ter que ter um profissional para poder pensar nisso. A gente vai fazer uma atividade aqui na aplicação. Dá para a gente fazer uma backup manual? Dá. Quem tem acesso? Quem que vai executar esse tipo de atividade? Então, inclusive, em cloud, cara, é necessário fazer backup. E se precisar voltar, a gente vai voltar o ambiente todo no banco de dados atual, ou a gente vai fazer um clone, um ambiente separado para poder verificar, extrair só algumas informações necessárias. Então precisa ter um profissional pensando nisso. Inclusive em cloud. Claro que em cloud, muitas coisas que estão sendo feitas, novas features e tudo mais, esse processo está sendo muito melhorado e automatizado. Isso é muito bom, porque a gente consegue fazer coisas de forma muito mais rápida. Antes a gente fazia coisas em uma semana, hoje em dia a gente consegue fazer em dias, em horas. Isso é muito bom. Então utilize realmente os novos recursos a seu favor, para que a gente consiga entregar mais resultado. Nono ponto, monitoração do estado do database, né? E tomar ações preventivas ou corretivas conforme necessário, tá? Então, a gente sempre tem que entender que a gente tem que manter a disponibilidade dos serviços o máximo possível. Se você conseguir deixar o seu banco 99,9% disponível, cara, isso é muito bom, principalmente para essas aplicações web, aplicações 24/7, tá? Então, monitorar o status do banco de dados e tomar ações preventivas, né? Evitar que o ambiente pare, que tenha alguma indisponibilidade, isso é muito bom. E muitas vezes tem que ter alguém para poder tomar essas ações preventivas ou até mesmo corretivas. Cara, infelizmente aconteceu alguma coisa que fugiu do controle. Cara, tem que corrigir isso, entender o que precisa ser feito para que esse problema não aconteça novamente, tá? 10º ponto, tá? Monitoração e ajustes de performance do banco de dados. Esse ponto aqui, cara, inclusive no Autonomous Database, inclusive no banco de dados Oracle, dentro do RDS lá da Amazon, independente se você está usando nuvem ou não, você vai ter que olhar performance. E performance com cloud, isso representa custo. Você precisa entender que tem que ter alguém olhando para a performance do banco de dados, porque isso é muito caro. Quanto mais lento as consultas estão, quanto mais consumo de CPU está tendo, mais custo para você pagar mensalmente dentro da cloud. Tá? Você paga pela utilização. Então, são pontos realmente que você precisa verificar. Esse é o 10º ponto. E o 11º ponto, diagnosticando e reportando erros críticos para o suporte da Oracle. Tá? Então, essa é uma atividade muito comum no ambiente tradicional, mas você também precisa, muitas vezes, abrir chamada dentro da nuvem. Nem sempre o software vai funcionar como planejado. Muitas vezes você vai ter que abrir um chamado, vai ter que aplicar um patch, vai ter que colocar algum workaround. Então, existem diversas situações que devem ter a necessidade de reportar esses erros críticos do banco de dados para o suporte, que é o fornecedor ali do software, para poder identificar, cara, para esse problema, essa é a nota assim que resolve. Para esse problema, tem que aplicar esse patch. Então, existem também essas necessidades, tá? Então, foram aí os nossos 11 motivos para o DBA não acabar. E, além disso, eu quero entregar um bônus aqui para vocês. Cara, pense, se mais um motivo para o DBA não acabar é que, inclusive, o Autonomous Database ele tem uma certificação. E muitas vezes os profissionais que acham que o DBA vai acabar, são aqueles profissionais que estão desatualizados, aqueles que não querem estudar, aqueles que não estão entendendo o que está mudando, o que tem de novo, e, inclusive, não estão tirando uma certificação de Autonomous Database. Por quê? Se existe uma certificação para o Autonomous Database, tem que estudar, tem que ter o conhecimento, tem botão para apertar, tem que entender como que de fato funciona, e isso de fato é uma grande oportunidade, tá?
Se fosse algo que simplesmente fosse gerenciado automaticamente, liga na tomada e acabou, não teria uma certificação. Então, se tem alguma certificação, é porque existe, de fato, atividades que devem ser realizadas. Praticamente todas essas atividades aqui, tá? Algumas a gente pode até falar que não, tá? Mas algumas vão estar até reduzidas aqui, por exemplo, a criação do database junto com a instalação. Então, para quem está gerenciando um Autonomous Database, isso fica meio que transparente. Mas essas atividades simplesmente simplificaram um pouco, se tornaram mais ágeis e mais fáceis de ser executadas. Mas elas existem. E muitas dessas atividades, cara, se você não olhar isso com atenção, pode gerar grandes problemas para os seus ambientes, tá? Então, esse foi o tema dessa live, mostrando aí 11 motivos para o DBA não acabar, mostrando realmente que essas atividades, mesmo com o cloud estando mais simplificadas e mais fáceis, elas existem, elas são importantes e todas as empresas precisam ter um profissional olhando para essas atividades. Se não tiver, isso pode ter grandes problemas e grandes ambientes. Beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. Lembrando que todos os vídeos que a gente coloca aqui, a gente, dentro do nosso podcast DBOCM, a gente também tem nas nossas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict. Então assine a DBOCM nas plataformas de podcast para você não perder os nossos conteúdos. Então é isso, fique ligado, todos os dias tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.